Bom dia, bom dia, é isso aí, tá certo? Vamos cumprir mais esta jornada. Ontem ficou algum bagaço para trás. Deixa eu falar aqui, quando eu falei de Yeshua, sabe, da sua índole ou da sua missão, seja lá o que for, certo? Eu posicionei que na cabeça de Yeshua não estava a violência militar, a violência de força, mesmo porque o cara não era militar, bicho, o cara era filho de carpinteiro, sabe? Por mais que ele tivesse se juntado com os zelotes ou coisa parecida, entendeu? Se deixasse levar pela amizade com Barrabás, entendeu? E se tivesse adestrado para encarar romanos. Mas não era isso, bicho. Não era isso, tá certo? O cara foi um filósofo, e dentro da filosofia desenvolveu, né, conhecimentos éticos, né, conhecimentos morais, certo? O cara leu o Torá, certo? E dali extraiu a moral do Velho Testamento, certo? Deve ter feito uma crítica e em seguida submeteu, sabe, essa crítica à vida prática que ele tinha, entendeu? Ele vivia cercado de pessoas não violentas, certo? Os 12 apóstolos eram peixeiros, certo? Pescadores. Ai, ai. Então não dava, bicho, sabe? Aí eu fiz um comentário, sabe, de que ele era descendente, segundo dizem, certo? A linhagem de sangue dele passa pelo sangue de Davi, a genética dele, sabe? Eu conheci um cara aí, sabe, que não sei se o cara era evangélico, e ele tinha um ar assim de uma pessoa assim meio intelectual, sabe? E um dia ele falou assim, que as pessoas que falam de linhagem falam errado, certo? Na verdade, a linhagem não passa pelo homem, mas passa pelo útero da mulher, certo? Tá certo? E então, quando se fala que Yeshua era da casa de Davi, certo? E etc e tal, entendeu? Davi, inclusive, teria, salvo engano, nascido em Belém, por aí assim, aí e tal, entendeu? Só que Davi estava há 10 mil anos atrás, entendeu? 10 mil anos atrás, certo? E Yeshua estava aqui, sabe? Marcando uma nova era, certo? Mas de toda sorte, Yeshua não tinha, sabe? Como Davi, habilidades para guerra, sabe? Para matar, entendeu? Sabe? Para furar a barriga dos outros aí com espada, essas coisas assim, entendeu? Mas Davi tinha um filho, sabe? Um tal de Absalão. E eu vi aqui, sabe? O Absalão era, sabe? Foi um dos filhos. Davi teve várias mulheres, certo? E com uma tal de Maaca, certo? Que era filha de um rei, e o Absalão era neto de um rei, certo? Daí talvez, né, assim, as habilidades que ele desenvolveu para a guerra, certo? E, e assim, sabe? E um dia o cara desejou o trono do pai dele, certo? O Absalão, certo? Mas tinha um general lá que era o cara de confiança, o homem da guerra, sabe? De Davi, sabe? E para acabar e cortar o mal pela raiz, sabe? Perseguiu Absalão numa revolta que houve lá, sabe? E Absalão deu vacilo, sabe? A Bíblia diz que ele ficou preso com os cabelos, sabe? Pelos cabelos num galho de um carvalho, certo? E Joabe vinha, sabe, e furou o cara, enterrou as lanças nele, sabe? Furou o cara, encheu o cara de lançadas, entendeu? O tal de Absalão. E o cara morreu dessa maneira escrota. Davi tinha dito, não matem o garoto, certo? Eu acho que, me parece que a Bíblia descreve que Davi passou um tempo chorando a morte do filho dele. Eu também, sabe, tivesse um filho que morresse assim, porra, porra, é foda. Mas aí também ontem eu falei de um outro sujeito, certo? Falei de um outro sujeito que eu falei de Galvão. Galvão foi um professor de psicologia, certo? A gente se encontrou no ano de 1975 no Instituto de Ciências Humanas e Letras do Amazonas, certo? E lá eu me matriculei na disciplina. Lá na época a gente se matriculava por crédito, certo? A instituição oferecia os créditos, certo? Disponibilizava os professores, as matérias e a gente se matriculava. Eu me matriculei em psicologia, mas me parece que psicologia era matéria obrigatória. Eu ia fazer licenciatura em letras para lecionar, certo?
Então, eu forçosamente teria que ter conhecimento de psicologia. Só sei dizer que o Galvão, quando são 8 horas e 35, eu vou imaginar que eu comecei às 8 horas, então 8 e meia eu encerro. 8 horas e 35, às 9 horas, certo? Eu encerro essa parada aqui, entendeu? E o Galvão me falou, quis puxar conversa comigo, sabe? Não sei, entendeu? Trocar ideias, não sei. Só que eu não estava preparado para porra nenhuma, cara, sabe? Não tinha preparo, sabe? Não sei, na verdade a minha cabeça era um zero, sabe? Um zero, entendeu? É um cara inteligente, não tive dificuldade para fazer o curso, certas matérias do curso, dominava a gramática, a língua, sabe? E varei por aí, certo? Mas o fato foi que o Galvão me apresentou o Viktor Frankl. O Viktor Frankl, eu tenho um filho chamado Franco Victor, não sei se a memória me traiu, sabe? Franco Victor, vou até conversar com ele, sabe? Mas o cara que é o Viktor Emil Frankl, diz aqui a Wikipedia, diz aqui o Google, certo? Que ele foi um neuropsiquiatra austríaco e fundador da terceira escola vienense de psicoterapia. A logoterapia e análise existencial. A logoterapia é a cura pela fala. Eu não sei se Freud passou por aí, essa história do divã, tá certo? Ele nasceu em 1905, no começo do século XX, certo? Pois é. E aí, certo? Ele escreveu um livro, certo? Em Busca do Sentido, e na Em Busca do Sentido ele foi detento, bicho. Ele passou uma temporada em campo de concentração, certo? E, e ele, na condição de detento, devia, sabe, apoiar ali, sabe, os outros prisioneiros, aquela coisa toda. E depois ele escreveu esse livro aí pensando na experiência que teve. Esse aí é o Viktor Frankl, sabe, que eu vou aguentar por aqui. Não quero me estender demais. Falei do Viktor Frankl, certo? Aí quando eu falei ontem, sabe, de Heracles, eu falei Heracles, entendeu? Mas me parece que a pronúncia correta é Heracles. É uma proparoxítona, certo? Heracles é o nome de Hércules, certo? E o pai dele, biológico, era... Não, pera lá, que pai dele biológico? O pai dele de criação, vê se pode, certo? O pai dele de criação era anfitrião, certo? E daí que vem aquela história, sabe? O sujeito quando recebe em casa as pessoas, sabe? Aí, num momento aí, sabe? De, sei lá, de um evento de entretenimento, de festa, qualquer coisa assim, o cara se torna bom anfitrião se ele receber todos legal, certo? Então ele é anfitrião. E pela ideia aí, sabe, não sei se tem alguma coisa a ver a história da palavra anfitrião, que vem então, deve ser grego, certo? Anfitrião, depois a gente pode ver isso aí. Mas houve um sujeito que a gente não sabe, né? Supostamente, vamos dizer então, sabe, que ele existiu, que era casado com a mãe de Heracles. A mãe de Heracles não tem dúvida, certo? Que ele nasceu do útero dela, certo? Mas o pai foi, diz que os Zeus, bicho, sabe? E então o anfitrião, sabe? O anfitrião foi o pai de criação, bicho. Mas a mãe dizia, pô, deixa de frescura, rapaz. Tu me comeste, caralho, como que o pai não és tu, certo? Mas na verdade era Zeus, sabe? Que tinha essa onda aí, sabe? De descer lá do Olimpo, sabe? E vagar pelas cidades. Onde tinha uma mulher gostosa, ele marcava, sabe? Com um X e aproveitava assim, sabe? A surpresa, sabe? E tinha conúbio, era conúbio. Conúbio sexual, né? Com a dita cuja, entendeu? Engravidava a mulher, certo? E ele encheu, povoou, rapaz, o mundo sabe, de zeuínhos, que vieram se tornar semideuses, entendeu? E o Héracles era um desse sujeito aí, sabe? Filho de Zeus, sabe? Eu não sei se Alexandre também, sabe, passou por essa marmota, entendeu? Me parece que a história de Alexandre é outra, é outro deus aí, eu não sei quem foi. Mas as deusas, sabe, também não se escondiam, não. Elas gostavam de vir para trepar, sabe, no pé do Olimpo, entendeu? Com os humanos da cidade que elas escolhiam, tá certo? E aqui na Amazônia, eu não sei, sabe, como é que foi isso aí. A Amazônia é distante, não sei como a Grécia. Já fiz um vídeo, e num vídeo aí toquei esse assunto aí de bandalheira, certo? Mas o fato é que aqui nos rios, sabe, nos rios aqui, sabe, da Amazônia, nos portos de lenha, ou mesmo não, bicho, ali no Marajó, bem aqui de frente, sabe, ou aqui no Combu, sabe, não sei se hoje ainda tem essa coisa aí. As meninas hoje estão mais aí danadas, sabe, estão mais avançadas e mais determinadas, sabe, e encaram mesmo na maior, sabe, não tem medo e vão para cima, certo. Mas antigamente, devido a ser a dependência econômica dos pais, sabe,
as meninas aí, sabe, nas beiras de rio, sabe, engravidavam pelo próprio pai, por um irmão, por um primo, por um visitante aí, sabe, que o anfitrião da casa não sabia quem era, você não sabia se era Zeus, bicho, e podia ser o Boto, rapaz, só que o Boto, o Zeus, sabe, é imaginário, mas elas diziam foi o Boto, papai, foi o Boto, certo? Para não dizer quem era o sujeito. Elas engravidavam, sabe? E negavam, contrariavam a natureza, porra. Tava ali a barriga inchada, entendeu? E ali, sabe, com um rebento dentro, mas ela dizia, eu não sei como é que foi isso, eu não sei, foi um boto, foi um boto. E aí os botos pagavam, né, pagavam, tinha a costa larga, sabe? O boto é um ser aí, certo, do imaginário aqui, do imaginário indígena, certo? Né? Aí um ser encantado, certo? E nós aqui na Amazônia, mas eu acho que lá também, lá no mundo dos gregos tinha seres encantados, certo? O próprio Zeus era um ser encantado, as deusas e ali, sabe, as habitantes ali, sabe, dos bosques e aquele cara da fonte, né? Aquele cara da fonte, sabe? Narciso, certo? Narciso era um ser encantado, certo? E assim, então lá na banda, para as bandas da Grécia tinha Zeus e para cá, para nossas bandas tinha botos, certo? Botos tucuxi, boto preto, uma porrada de botos aí. Mas é isso aí, então eu fiz aí já e dei a aguentada. Houve um assunto que eu queria falar, sabe, que ontem transitou lá no Bom Dia 247, que era a questão da cannabis sativa, sabe, dando notícia de que a Alemanha, sabe, ia legalizar o consumo de droga, da cannabis sativa, ou melhor, ia descriminalizar, certo? Descriminalizar a cannabis sativa, a maconha, sabe? É liberar ali, mas de acordo, enfim, votou uma lei, sabe? Para fazer ali do uso da maconha, assim, sabe? Uma coisa aí não proibida mais. Olha, bem pertinho ali da Alemanha, sabe? Tem ali a Holanda, sabe? E faz tempo, sabe? Que lá na Holanda, sabe? O pessoal consome maconha direto. Aqui na América do Sul tem ali o Uruguai, sabe? Onde também a maconha é descriminalizada. E aqui, rapaz, a gente fica com essa frescura, sabe? Com essa coisa aí, sabe? E isso me leva a pensar, veja, o ser humano domina rituais, certo? Assim, sabe? Quando tudo era mais cheio de sombras e o imaginário era mais povoado por seres fantásticos, por Zeus da vida aí, sabe? Por botos e tudo mais. Assim, havia os rituais pagãos, sabe? E, enfim, sabe? E nos rituais se consumia drogas, sabe? Drogas da natureza, enfim. Não tinha cocaína, certo? Não tinha cocaína, certo? Mas tinha outras drogas, sabe? Com os mesmos efeitos, entendeu? E a humanidade sobreviveu a isso, usado no plano privado, sabe? Com controle, sabe? Eu acho que dá para encarar isso aí. Mas o fato é que na nossa vida tem a droga, sabe? Tem o álcool, tem o cigarro, essas coisas aí, sabe? Que nos fazem aí ter comportamentos ritualísticos, entendeu? E mais assim, no mundo, sabe? As drogas sempre estiveram e acompanharam o ser humano, sabe? O pessoal conta que aqui os nossos indígenas têm uma bebida que eles usam, certo? Em que as mulheres da tribo se reúnem, colocam diante delas aí de uma meia dúzia ou mais de mulheres aí, sabe? Sentadas no chão e elas começam a mascar aí, sabe? Uma fruta ou coisa assim, entendeu? E masca e cospe dentro de um tacho, certo? De um alguidar, certo? Masca e cospe dentro do alguidar, sabe? Aí depois aquele mascado, sabe, coberto e afastado assim, passa uns dias ao luar talvez, entendeu? Aí ali, sabe, as bactérias, sabe, da saliva atuam e não sei mais o que, entendeu? E depois aquilo ali é coado, sabe, e eles tiram dali, sabe, uma beberagem, entendeu? Que eles enchem a cara, os machos enchem a cara, sabe, porque as mulheres, pelo que a gente sabe aí, sabe, elas não participam dos rituais indígenas, certo? Eu não sei, eu posso estar enganado, me corrijam. O pessoal ali do museu, do museu, me corrijam, certo? Mas o fato é que as drogas estão no mundo faz tempo, certo? Quando são exatamente, eu comecei então às 8h30, tem 15 minutos, certo? Tenho mais 15 minutos aí para levar esse papo furado aí. Mas o fato é que a droga, sabe? Houve um tempo aí a guerra do ópio, sabe? Quando os ingleses quiseram fazer ali, sabe? A dominação armada
militar, certo? Ali da Ásia, certo? Ali, da China, qualquer coisa assim, entendeu? Foram para lá. Os ingleses foram imperialistas do caralho, certo? Nos séculos XVIII, eu acho, entendeu? E, sabe, eles viciaram, rapaz, os chineses, sabe, a consumir ópio, entendeu? Produziam ópio em banda de lata, eu acho que não sei de onde vinha esse ópio, não sei se vinha lá do Afeganistão, entendeu? Que é a terra do ópio. Eu só sei, rapaz, que enchiam, sabe, ali os chineses fraquejavam, sabe, a moral dos chineses, entupindo os caras com ópio, entendeu? O Reagan também tem essa história aí, sabe? Um dia ele percebeu que o país dele, sabe, estava se viciando em cocaína, e que essa cocaína vinha aqui da América do Sul, sabe, do Peru, ali do Equador, da Colômbia, sabe. Aí ele botou moral, sabe, que impediu o percurso, sabe, da cocaína lá para o país dele, sabe. E armou ali os nicaragüenses, sabe, um movimento de contra na Nicarágua, diz que para impedir, sabe, ali o trânsito da cocaína. Então tem essas coisas aí que eu queria falar, e se falava de cannabis sativa, e eu estou falando aí das drogas de um modo geral, certo? Quer dizer que eu não sou, assim, sabe, olhos tapados, entendeu? Eu nunca consumi cocaína, nunca consumi maconha, nunca botei, sabe, um pozinho, sabe, na ponta do meu nariz, sabe, nem fumei um cigarro de maconha, nunca, não tenho vontade, inclusive, certo? Mas assim, eu penso que os medos da humanidade e os medos dos ignorantes atrapalham o processo civilizatório e tem tudo a ver com essa questão aí, sabe, dessas proibições aí, sabe? É mais ou menos parecido assim com aquela história da maçã. Não comam o fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento. Aí fudeu, bicho. E hoje são 2 de abril de 24, terça-feira, certo? E no 247 hoje se falou ali, sabe, sobre Gaza, entendeu? Os sionistas, os soldados sionistas ficaram um tempão ali, sabe? Dentro de um hospital, ao Lifa, ou qualquer coisa assim, entendeu? Não sei. E resolveram abandonar o hospital, certo? Deixaram para trás mais de 400 mortos, certo? E, enfim, sabe? Mas eles estão lá em atividade, sabe? Ali na faixa de Gaza, sabe? E medonhos, o Netanyahu está dançando na chapa quente, sabe? Ali os israelenses, certo? Os moradores de Tel Aviv, sabe? Estão ali, sabe? Pedindo, sabe, a queda do governo dele, sabe? Agora é o seguinte, o Netanyahu cai, ele está fumado, sabe? Ele vai em cana, certo? Então é por isso que ele resiste, certo? E eu escrevi aqui ouvindo, sabe, essa matéria sobre o hospital ali, sabe, que estava sendo deixado para trás. Aí eu escrevi assim: besta sionista descontrolada, certo? Assassinato de nacionais de outros países. Isso aqui já foi uma outra matéria que dá conta de que havia uma ONG trabalhando lá na faixa de Gaza, certo? E que essa ONG aí tinha profissionais, eu não sei se era da área médica, assim, da área assistencial, social, entendeu? Dando apoio ali para os fudidos ali, sabe, palestinos. E o exército sionista detonou os caras, sabe? Havia ali, sabe, gente da Austrália, havia ingleses e gente de várias nacionalidades. E uma outra notícia que tem aqui, quando são, o quê? 8h50 já? 8h49, eu falei que eu vou até, se foi 8h30, até 9 horas, certo? Tem mais 10 minutos. Aí então, um cara, hoje, assim, sabe, ontem tem um senador aí da República, sabe, chamado Sérgio Moro, esse cara detonou o país, sabe. Esse cara, ele foi um infiltrado aqui no Brasil. Na minha cabeça é assim que o pessoal constrói o plano maligno que nos afetou aí, sabe, a partir aí, sabe, dos governos Lula, cara, dos governos Lula, desde 2000, certo? Desde 2000 que esses putos... Aliás, a CIA, na verdade, é assim, sabe, a presença dos Estados Unidos no mundo, sabe, se dá nas sombras através da CIA, certo? Hoje tem outros órgãos aí, sabe, mas são órgãos de segurança interna, e a CIA que age no mundo, certo? Que age no mundo, sabe, é a espionagem, sabe, que não está dentro dos muros ali, sabe, do país, mas está fora prevenindo, certo? E a CIA, outro dia eu vi uma matéria, sabe, sobre o orçamento da CIA, sabe, que ninguém controla.
entendeu? E são bilhões de dólares, vê se pode uma coisa dessa, sabe? Que ali, sabe, o Tesouro Nacional, sabe, em nome da segurança do país, deixa escapar, sabe, para se fazer, deitar e rolar. E nós estamos agora, nós comemoramos, comemoramos não, nós lembramos ou não lembramos, porque o Lula não queria lembrar, não queria festejar isso, não queria, sabe, assim, mas o golpe militar de 64 fez agora, em primeiro agora, sabe, ontem no caso, sabe, porque essa data que a gente acredita que seja, não foi 31, mas primeiro, certo? Só que primeiro é o dia da mentira, aí os militares deram uma recuada, sabe, colocaram no dia 31, mas o fato foi que houve um golpe militar em 64, certo? Os militares aí do caralho, sabe, destituíram o presidente aí, sabe? Isso foi golpe, então, se destituir o presidente, sabe? Foi golpe mesmo, sabe? Hoje, se a gente fosse enquadrar, a gente enquadraria nos dois crimes hoje que estão sendo condenados, os caras que invadiram no dia 8 de janeiro Brasília, certo? É o crime de eliminação, sabe? De abolição da democracia, certo? E a tentativa assim, atentado de destituição, atentado contra o Estado Democrático de Direito com a destituição do governo, do presidente eleito, certo? Que no caso seria o Lula. Os caras queriam derrubar o Lula, certo? E não sei como é que eles iriam fazer isso, sabe? Derrubando o Lula, sabe? Não sei. Mas o fato foi que quem começou essa coisa aí, pelo menos no tempo dele, sabe, foi um tal de Sérgio Moro, que começou a sua atividade em 2003 e veio varando, sabe, ele dentro do Poder Judiciário, mas antes ele recebeu treinamento nos Estados Unidos, certo? Recebeu treinamento na CIA, ali, sabe, na escola de Harvard, sei lá mais onde, entendeu? E, enfim, treinamento na sede da CIA. O fato foi que o cara foi treinado para isso, certo? Depois disso ele foi levando outras pessoas, o Dallagnol vai ver, sabe, foi aí, sabe, parceiro dele, porque para fazer o jogo que ele fez, que a gente chamou aqui de lawfare, e que é justamente essa ação de guerra militar através do Poder Judiciário, certo? Lawfare, certo? O law aí se refere à lei, certo? Ao direito, entendeu? E esse cara juiz, sabe, com a ajuda de outros juízes, juízes de instâncias superiores inclusive, havendo até uma quebra de hierarquia. Hoje alguém falou de quebra de hierarquia. Quando um coronel, sabe, um general bate continência para um capitão, como aconteceu agora de 2019 para 2022, sabe, há uma quebra de hierarquia. Como é que pode um general bater continência, sabe, de baixar a cabeça, sabe, para bater a continência primeiro, sabe, para um capitão? Então, assim, no judiciário também houve, assim, entre aspas, uma quebra de hierarquia, quando juízes, sabe, magistrados de piso superior, sabe, batiam continência, sabe, faziam reverência para um juiz, no caso o Sérgio Moro, certo, para um juiz de piso inferior. O cara era titular da primeira vara, da 13ª vara lá em Curitiba, certo, e que se tornou uma vara especializada em crimes financeiros. E a partir daí, rapaz, os caras fizeram o país cair, sabe, de joelhos, sabe? O cara atacou a Petrobras, sabe, destruiu a Petrobras, fez a Petrobras colocar na rua, sabe, as empresas, sabe, que tinham milhares de empregados, entendeu? O cara destruiu, pô, a economia brasileira, certo? A partir de 2010 para frente, certo? E acirrando em 2016. Então, assim, eu estou aqui de olho no celular, são 8h54, vou parar quando for 9 horas, tá certo? Tem mais ainda uns 2 ou 3 minutos. E o fato foi que esse cara, sabe, esse vacilão aí chamado Sérgio Moro, aí, sabe, achando que podia tudo, sabe, e se atrapalhou no processo eleitoral. Ele foi eleito senador, mas o cara quis antes ser presidente da República, depois deputado federal por São Paulo, entendeu? E terminou sendo eleito senador pelo estado de Curitiba, certo? E aí, sabe, dois partidos, o PL e o PT, entraram com ações aí, alegando aí abuso de poder econômico, certo? Só que me parece que não vai colar. Mas o pessoal diz assim, eles estão na primeira instância, certo? Dentro do Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná, certo? Provavelmente ele vai ganhar aí nesse tribunal, certo? É um tribunal da República de Curitiba, certo?
Mas quando o processo for para Brasília, certo? Ali ele vai ser derrotado. Aí uma longa luta, certo? E esse cara merece. Aí se diz hoje, sabe, que o relator do processo dele lá agora, sabe, ontem, né? O relator, um juiz, um ministro, não é juiz, certo? O juiz do Tribunal Eleitoral, certo? Né, que compõe ali a banca, sabe, do tribunal, vão ali representar, é constituído de juízes de direito, de advogados e de procuradores de justiça, certo? E não sei, me parece que esse cara aí, sabe, o relator era um juiz de direito, sabe? Pelo visto, sabe? Mas o cara é sabujão, sabe? E ele começou assim a peça dele, certo? Até as pedras, até as pedras do caminho sabem, sabe, que o Moro era um cara conhecido, entendeu? Aí ele vai por aí com o papo furado dele, certo? Eu anotei aqui, sabe, que essa situação aí, sabe, que aquele... continua ainda os ataques lavajatistas aí, sabe, né? E assim, eu anotei alguma coisa aqui, sabe, relacionado com conotação e denotação, ou denotação e conotação. Denotação e conotação são fenômenos semânticos, certo? Em que as palavras, e eu anotei alguma coisa assim, sabe, dizendo que as palavras são formas, entendeu? Ou formas, como a gente quiser, sabe? Que recebe ali os conteúdos, como se fosse uma forma de bolo, certo? E a massa, o significado, o semântico seria a massa do bolo, entendeu? Mas as palavras, sabe? As palavras são formas, certo? E assim, e elas são enchidas com o conteúdo que está na cabeça para significar, sabe? Aquilo que a gente quer que signifique. É o caso aqui, eu estou me esforçando para manter aqui um discurso, certo? E estou usando palavras e me esforçando para puxar do meu repertório de conteúdo semântico, certo? O conteúdo que vai preencher, né, a forma dessas palavras que eu estou expressando aqui, hablando, certo? E assim, no plano do conteúdo, certo? Quando a gente se esforça, né, sabe, para manter uma certa objetividade no discurso, certo? Querendo ser honesto, entendeu? A gente fala de comportamento denotativo. E quando a gente quer tergiversar, sabe, mentir, sabe, sim, mentir, no bom sentido, se fala que a poesia, por exemplo, está no plano da conotação, entendeu? Onde as palavras assim são tratadas de outra maneira, não se usa palavras com comportamento denotativo no plano da poesia, da arte, certo? Da arte da palavra, então se trabalha a conotação. Certo? E se pode mentir, certo? Se pode iludir, sabe? Se pode criar fantasias com as palavras nesse campo aí, sabe? Da conotação. Então se pode dizer, sabe, que o nome do cara é Luciano Carrasco, qualquer coisa assim, entendeu? Luciano Carrasco, né? E Lafavinha, não sei se é isso. Falavinha, não sei. Falavinha Souza, parece. E esse Falavinha Souza, bicho, porra, botou fudendo, sabe? Ele caiu no plano da conotação, certo? E ali, sabe, abusou, sabe, aí, sabe, inventou história, citou a doutrina, sabe, citou a doutrina, jurisprudência, sabe. O cara passou mais de 2 horas, sabe, lendo a peça dele, entendeu? Agora tudo assim no plano conotativo e aí por aí, bicho, a verdade, sabe, vai para merda, tá certo? Não tem verdade. Sim, vai ter uma verdade que é a verdade jurídica, certo? E aí nesse ponto aí, sabe, se vê então que tem muitas verdades. Vou parando por aqui, certo, quando são exatamente 8 horas e 59, antes que o YouTube corte o meu vídeo em dois, certo? E separe, quero dizer que meu nome é Ernest, filho de mestre e de mestra, e que hoje são 2 de abril, sabe, de 1920, de 2024, sabe? O canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, falei pra cacete, falei de denotação e conotação, falei de Absalão, falei, sabe, de uma porrada de gente, falei do Viktor Frankl, sabe, e outras coisas mais aí, sabe, e paro por aqui e repito, bom dia.